No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, que eu acredito que é a dúvida de muitas e muitas pessoas. E aqui no YouTube eu consigo me aprofundar mais nas respostas e ajudar mais pessoas. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Laís Santos, especialista em crescimento orgânico nas redes sociais e criação de conteúdo criativo. A primeira pergunta que eu selecionei é da Daiane Oliveira e ela diz assim: muita vergonha em falar nos stories. Essa é uma das maiores dificuldades que eu recebo lá no Instagram. Isso é extremamente normal e comum. Dai, eu já estive no mesmo lugar que você. Apesar de a gente viver na era do digital, é algo muito novo, principalmente para a geração que nasceu antes do ano 2000, né? Que é o meu caso. Quando eu nasci com celular em mãos, fui ter meu primeiro celular, sei lá, com quantos anos e nem câmera tinha. Então, é normal, tá? E quando eu comecei a criar conteúdos lá no Instagram, era muito desafiador para mim gravar stories mostrando o rosto, porque quando eu comecei nem Reels tinha. Então, quando eu comecei a compreender o quão importante era mostrar o meu rosto, eu comecei a enfrentar essa barreira. E olha só um dos meus primeiros stories. É nítido que eu não estava nem um pouco confortável em estar fazendo isso. Mas é assim que a gente começa quando tu tem dificuldade em algo, né? A gente começa totalmente cru e bem ruim, né? E eu vou compartilhar 3 conselhos valiosos que foram essenciais para eu parar de ter vergonha e gravar vídeos com mais naturalidade. Primeiro, comece gravando em lugares onde você se sinta segura e confortável. No meu caso, foi dentro do meu quarto com a porta fechada. Segundo, eleve a sua autoestima. Se sinta linda e maravilhosa para gravar um simples story. Você vai ver como isso vai te ajudar, porque você vai se enfrentar, mas você vai estar se sentindo bonita, e isso automaticamente nos motiva, assim como é para tirar foto. Quando você vai tirar uma foto, você se arruma o cabelo, passa uma maquiagem simples, coloca uma roupa bonitinha, e isso vai seguir para o story ou para qualquer vídeo que você for gravar mostrando o rosto. E a terceira é: saiba o que você vai falar nesse vídeo. Isso vai te ajudar muito. Então, você pode estruturar os seus pensamentos escrevendo na folha, que eu acho melhor, ou no seu celular. E também, antes de gravar, fale em voz alta o que você quer gravar. Você vai ver que isso vai te ajudar muito a estruturar os seus pensamentos e não errar tanto na gravação. Porque às vezes quando a gente grava, quer gravar de bate pronto, de uma vez só, sem estruturar os pensamentos, a gente vai gravar e vai ficar falando assim. Esqueci o que eu ia falar. E aí você vai ficar parando e regravando para conseguir gravar de primeira. Então, estruture seus pensamentos, sabe o que você vai falar. Você pode até fazer um mini roteiro, mas não é para ser robótico, e sim para te direcionar e fazer uma gravação mais fluida. Aqui no meu canal tenho um vídeo completo onde eu falo como eu destravei essa vergonha. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Lá tem mais de 5 orientações para você seguir e começar a gravar vídeos mostrando o rosto e parar de ter vergonha. A próxima pergunta é da Tati. Ela fala assim: meus reels sempre flopam. Como faço para conseguir viralizar? Primeiro, você precisa ter a clareza e a noção que viralizar é exceção. Cada perfil tem a sua média de visualizações. No meu caso, tá entre 15 mil views, tá? Cada perfil tem a sua média de visualizações. E é mais normal você ter
conteúdos na média de visualização do que viralizados. Então, se você fizer uma análise de perfil, tanto meu quanto qualquer outro criador de conteúdo, você vai perceber que 99% dos conteúdos tem mais Reels, nas médias de visualizações de cada perfil, claro, do que conteúdos viralizados. Agora, o que faz um Reels viralizar? Só um adendo aqui. Quando eu comecei a produzir conteúdo no meu primeiro perfil, @laissilva, eu levei 9 meses para ter o meu primeiro Reels viral. 9 meses. E eu confesso que foram dias árduos e cansativos. Até que um dia eu estava indignada que vários conteúdos aleatórios estavam viralizando e o meu, que eu julgava como um conteúdo de valor, que eu estava ensinando algo valioso, não viralizava. Aí eu sentei e falei, não, deixa eu analisar esses conteúdos, que não é possível que só eu não viralizo aqui no Instagram em plena pandemia, né? E aí eu descobri os 3 elementos que precisa para um conteúdo viralizar, que são eles. O primeiro, um título atraente, um início atraente, um gancho para prender a atenção das pessoas nos primeiros segundos. Depois, você precisa entregar um conteúdo sem enrolação, objetivo e de fácil entendimento. Nada de falar difícil ou de enrolar demais para ensinar alguma coisa, porque a gente está na era dos vídeos curtos. Apesar de as pessoas estarem vindo mais para o YouTube, querer desapegar ali do Instagram, do TikTok, essa é a bola da vez. Então, você entregou, você falou ali no início que você vai falar os 5 produtos essenciais para o skincare de uma mulher. Você tem que entregar isso, o produto tal, X, Y, Z. E não explicar cada produto, tá? E por fim, uma chamada para ação. Você precisa direcionar as pessoas a fazerem algo no seu conteúdo. Curtida, compartilhamento, comentário, salvamento. E assim você tem as 2 ações mais valiosas para o Instagram, que é a retenção e a ação. Quando você tem essas 2 coisas, acende um alerta no algoritmo, assim, é como se ele pensasse assim: nossa, o conteúdo da Tati é excelente, então eu vou entregar para mais e mais pessoas, tá? E esse início atraente que eu mencionei, eu sempre gosto de trabalhar com um título que gere uma emoção. A emoção mais comum e a mais fácil de se trabalhar é a curiosidade. As pessoas são curiosas e quando ela lê algo que ela não sabe, ela quer descobrir, tá? Então, é um título que você pode trabalhar aí facilmente. Além disso, esses são os 3 elementos principais, né? O seu Reels precisa ter qualidade de imagem e uma boa edição. Quando eu me refiro qualidade de imagem, eu não estou falando que você precisa ter o melhor celular, ter as melhores luzes artificiais. Não. Gravando em um ambiente iluminado, como eu estou aqui, ó, estou na sala da minha casa e tem uma porta gigante aqui, ó. A luz natural já é excelente. E gravar com a câmera traseira do seu celular, porque eu sei que muitos celulares a câmera frontal não é tão boa, você já vai ter um vídeo de qualidade. E aí, sobre a edição, eu não estou falando para você ser uma profissional na edição, expert em edição, e sim o básico bem feito. Então, fazer os recortes certos, adicionar efeitos sonoros, colocar um zoom in, um zoom out, enfim. O básico bem feito já vai fazer você se diferenciar e se destacar por aí. E recomendo que você adicione sim áudios em alta. Ele não é o fator determinante que vai fazer você viralizar, tá? Então, use, mas saiba que ele não é o que vai fazer o seu vídeo sair da bolha, ok? O que não fazer, né? Então, às vezes você pode falar, Laís, eu faço tudo isso, mas mesmo assim não viralizo.
Então, o seu vídeo não pode ter marca d'água de nenhum aplicativo, então, como por exemplo do TikTok ou do CapCut. Se tiver isso, o Instagram vai reduzir o alcance. O vídeo fora do formato, ou seja, quadrado ou na horizontal. Reels é na vertical 9x16, básico, ok? E se o seu conteúdo for escuro, tiver excesso de texto, tiver palavras de baixo calão, ofensivas, tudo isso reduz o alcance. Tá lá na diretriz do próprio Instagram. E se você navegar aí no seu Reels, vai perceber que é real. Você não vê um vídeo na horizontal, um vídeo com marca d'água. É muito, muito, muito raro isso acontecer. Você também precisa estudar o seu nicho e sair da bolha do Instagram. Veja quais são os padrões de conteúdos virais do nicho que você quer produzir conteúdo, para você estruturar os seus conteúdos com essa base e já começar à frente do que tentar algo do zero e querer inventar rodas, sabe? Então, quando a gente já tem uma estrutura pronta, o que está dando certo, use isso como base já para você adiantar alguns quilômetros do seu sucesso no Instagram e aqui nas redes sociais. Além disso, de você se inspirar, você também vai aumentar o seu repertório. Então, no TikTok tem muitas coisas novas que você pode se inspirar e trazer pro Instagram, assim como no YouTube Shorts e também no Pinterest. Quando a gente fica só no Instagram, confesso que a gente vive tipo que no automático, parece que é tudo o mesmo, tudo igual, só que não. E por último, e não menos importante, só uma lenta aqui, eu tô olhando para baixo porque tem os tópicos para eu responder essa caixinha de pergunta com eficácia que eu consigo te ajudar. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, esteja sim em outras redes sociais, como aqui no YouTube Shorts, no Pinterest, no TikTok. Quando eu comecei, isso foi essencial para o meu crescimento e para eu ser vista. Muitas pessoas que me seguem lá no Instagram me descobriram, sabe aonde? No Pinterest. Isso é surreal. Imagina se eu não tivesse postado no Pinterest. Talvez as pessoas tivessem demorado ainda mais para me conhecer. E aí, você vai escutar pela internet afora falando assim: Tati, ó, pra você no TikTok, você precisa de um tipo de conteúdo, pro YouTube outro, pro Pinterest outro e pro Instagram outro. Você precisaria de 4 tipos de conteúdo. Só que eu concordo com isso. Mas a verdade é que quando você está começando, você não domina a produção de conteúdo, faça um e replique. Eu fiz isso, eu, Laís Santos, fiz isso e deu super certo. A questão é que de 5 conteúdos que eu postava lá no Instagram, eu replicava 3, também para o Instagram ser algo mais exclusivo, ter mais novidades, né? Então eu fiz isso, eu repliquei os conteúdos que eu compartilhava no Instagram. Quando você tiver maior, já tiver com sucesso, dominando a criação de conteúdo, aí sim você faz um conteúdo para cada rede social. E agora, a próxima pergunta, que na verdade são 2, que elas se completam. É da Elmara. Só penso em desistir. Quando você pensa que vai, não vai. Entendo. E a outra é da Maria. Estou travada 4 dias sem vontade de postar, porque não tem visualizações e não cresce. Primeiro, nós, quando começamos, precisamos alinhar as nossas expectativas e lidar com a realidade sobre o crescimento das redes sociais e viver da criação de conteúdo. Além de te ensinar a criar conteúdo de fato no qual você se orgulha e se destaca da manada digital, aqui eu vou ser bem honesta, sincera e realista com você. Eu não vou falar apenas aquilo que você quer ouvir, porque eu já estive no seu lugar. Eu sei como o início do crescimento nas redes sociais é cansativo e pode ser até que frustrante, porque parece que todo mundo tá crescendo, mesmo a gente, tem vários hacks, estratégias, dicas,
mas quando você aplica no seu perfil não vai. Eu já estive no seu lugar, então aqui eu vou ser bem realista com você. O que mais tem nessa internet é coisas que te iludem, fazendo você achar que é rápido e fácil. E não é bem assim. É desafiador? Sim. É difícil? Sim. Mas não é impossível, tá? É claro que os ganhos que você tem com a internet é muito mais rápido comparado se você trabalhar dentro de uma empresa onde você tem aquele fixo, né? E isso a gente nem tem comparação, tá? Mas existe um caminho a ser traçado e ser construído. Não é postar um Reels que amanhã você vai estar rica, milionária, viralizada e ser referência na sua área. Não é bem assim, tá? Você precisa construir o seu império aqui nas redes sociais. Então é como uma plantação de uma árvore. Primeiro você coloca a semente, vai regando e ela vai crescendo aos poucos, tá? O que acontece na vida real, no offline, também acontece aqui no online, tá? Mas bora lá. Começar a ter os nossos primeiros resultados aqui no digital é o mais difícil, tá? Depois que você domina o jogo, domina a criação de conteúdo, passar de 5 mil seguidores para 10 mil seguidores é muito mais fácil. De 10 mil para 20 mil vai ser muito mais fácil. Ou de 10 mil views para 50 mil views vai ser muito mais simples. Mas para sair do zero, para chegar no 100, para chegar no 1000, é sim o caminho mais difícil. Mas vai valer a pena, porque nesse jogo, nessa caminhada de crescimento, você aprende a ser resistente, constante, não vai querer desistir no primeiro desafio, enfim. Então você precisa ter clareza do porquê você está criando conteúdo. O que você quer com isso? Ah, só quero viralizar? Não, você quer ganhar dinheiro, quer viver disso, quer ter liberdade. Então você precisa ter essa clareza. O porquê eu estou criando conteúdo. Porque quando vir na sua mente a ideia de desistir, você logo vai pensar, não, eu não posso desistir porque o meu objetivo é maior, tá? E é essa resposta que vai te motivar diariamente. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu coloquei na minha cabeça que não tinha outra opção. E na verdade, realmente não tinha. Por quê? Eu tinha sido demitida em novembro de 2019 e estava em o quê? No ano seguinte. Era a pandemia, o mercado estava fechado, não tinha perspectiva de voltar. Para o CLT, estava vivendo do seguro-desemprego, das multas lá que eles pagam, nem sei, rescisão, né? E morava com os meus pais. Então, eu falei, é isso ou é isso. E foram 9 meses caminhando no deserto. 9 meses. Dia a dia postando e eu achando que isso não era pra mim, que realmente eu não era boa o suficiente. Parecia que tava todo mundo dando certo, menos eu. Mas eu sabia que eu era boa, eu sabia que os meus conteúdos eram bons. Essa é outra coisa, você precisa confiar em você, tá? Você precisa saber que você é boa, que seu produto ou serviço são ótimos. Então, acredite em você e no seu potencial. Isso é básico. Outra coisa, tá? Que eu tô sendo bem sincera. Talvez você queria outra resposta, mas tô sendo verdadeira. Não existe fórmula mágica. Se existisse, estava todo mundo viralizado, com 1 milhão de seguidores, ganhando dinheiro aí a rodo. Para cada perfil, para cada nicho, para cada criador de conteúdo, tem um jeito certo. Por isso que eu recomendo que você esteja sempre estudando e em constante evolução. E praticando o conhecimento que você adquire. Porque nada na teoria tem o poder de gerar resultado. Quando você coloca em prática, aí você vê um resultado aqui, um like aqui, um compartilhamento ali. Então você tem que praticar, tá? E não é praticar um dia, uma semana, um mês. É assim, constância de 30, 60, 90 dias, no mínimo.
E eu recomendo que, a partir de hoje, você não seja apenas uma usuária do Instagram, uma usuária do TikTok. Parece até droga, né? Usuária. Mas, e sim, uma analista de conteúdo. O que que eu quero dizer com isso? Você tá lá rolando o seu Reels. Um Reel chamou a sua atenção. Ao invés de só ter o olhar de usuária, de consumidora, pense, por que esse Reel chamou a minha atenção? O que que teve no início? Por que eu assisti até o final? O que que me prendeu? Quais são os elementos desse Reels? E assim você vai entendendo o padrão dos conteúdos que o Instagram entrega, que as pessoas assistem assim como você. Então começa a ter esse olhar analítico para os conteúdos que você consome, mesmo que são conteúdos que não são do seu nicho, tá? Você precisa aumentar o seu repertório, aumentar a sua visão de conteúdo. E aí, assim, você vai entendendo o padrão dos conteúdos virais, vai aprimorando os seus conteúdos e evoluindo. A constância é o segredo. No começo, você vai ser ruim, você vai demorar para editar um conteúdo, mas só assim você vai ficar boa. Então você tem que fazer mesmo, mesmo que pareça super difícil. No começo, tudo que é novo é difícil. Quando a gente começou a andar, a gente caía. Quando a gente começou a falar, a gente falava errado e assim por diante, tá? Então, aceite estar no início, ser iniciante, aceite que você vai errar, que esse começo é mais difícil e tenha clareza o porquê você está criando conteúdo. É isso que vai te motivar. Dá resultado? Dá, isso é fato. Eu vivo disso. Mas você também tem que acreditar em você, no seu potencial e ter constância. E agora para a última pergunta, que é da Pri. Deixa eu abrir aqui. Ó. Fico com medo de postar muitos stories e ser demais. Qual a quantidade certa? Ótima pergunta. Vamos lá. Pri, essa perspectiva de estar postando demais é apenas nossa, que estamos fazendo isso dia a dia, né? Então a gente que tem essa percepção de ser muitos stories. Mas para quem está consumindo, não tem essa noção, porque eles não consomem apenas os nossos stories, e sim de várias outras pessoas. A média diária que eu recomendo é de 7 stories por dia. É um número excelente, dá para você explorar bastante coisa. Uma coisa que eu recomendo que você faça para não ter essa percepção de ser chato é ter um story dinâmico. Então, postar um vídeo selfie, uma foto, um vídeo falado, uma foto com texto, responder a caixinha de pergunta, adicionar uma enquete, ser algo bem dinâmico e interativo, envolver a sua audiência, mesmo que seja uma audiência pequena. Faça isso que você já vai começar a ter bons resultados. E eu estou percebendo que as pessoas estão consumindo cada vez menos stories. A maior concorrência do story hoje é o Reels. Então, o que eu estou fazendo? Vamos supor que segunda-feira comecei a semana animadíssima e explorei os 7 stories por dia, fazendo essa mescla de conteúdo que eu falei, foto selfie, vídeo narrado, respondendo caixinha de pergunta. Na terça-feira, eu já vou reduzir essa quantidade para 4 stories. E aí, na quarta-feira, eu volto a explorar uma quantidade maior. Então, vamos supor que fosse uma gangorra. Um dia, 7 stories, outro dia, 3, 4 stories. Outro dia, 7 stories, outro dia, 3, 4. É o que eu estou fazendo aqui. Em questão de visualização e engajamento, está sendo ótimo. E eu consigo manter a minha constância e entregar valor. E vamos supor assim, na segunda-feira eu explorei muito vídeo. Na terça, eu vou explorar mais foto. E a mesma coisa de quantidade. Então, cada dia eu faço essa gangorra de stories. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer aprender a criar stories impossíveis de serem ignorados para você se destacar, o método CISE é para você. Eu desenvolvi esse método fácil e prático para você ter stories autênticos, estilosos e criativos de altíssimo nível
para você aumentar o seu engajamento e ser vista. O método CISI é aplicável para quem tem Android e iOS, e independente do seu nível de conhecimento. Vou deixar o link abaixo desse vídeo para você conhecer mais. Vai ser um prazer ter você como membro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo que eu posso responder no próximo vídeo. Um beijo e te vejo em breve.